Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Se bem também que o Maurício não vai trabalhar por muito tempo, né? O Renato já chegou. Eu acho que vai ser a estreia dele, hein, Simon? Pois é, o Maurício era para ser o interino, né? Vai estar com o time contra a Chapecoense, claro, né? Porque não dá tempo do Renato assumir. Mas a estreia para Libertadores. Havia essa expectativa, inclusive, que se ele assumisse, já fosse para esse jogo contra o Defensa e Justiça, que já é um pesão. Eu acho que a diretoria assumiu um risco enorme, né? Porque o Renato tá com tem uma rejeição grande, né? No Flamengo. A gente fez tudo que é pesquisa, que acompanhava, acho que a gente fez por aqui. A maior parte da galera não queria Renato Gaúcho. Agora, ou o Renato ganha tudo, ou daqui a pouco a gente já vai estar lendo o hashtag Fora Renato bombando aí pelas redes sociais de novo, né? E o processo, né? A forma como a coisa foi tocada não foi a mais elegante. Tá travando aí, né? Tá travando minha imagem para vocês? Para mim, não. Não, para mim tá de boa. Não? É só aqui, não. ó. Eu acho que a forma, né, não é o mais adequado, eu diria, né? Você anunciar às 2h40 e tantas da madrugada, né? A demissão de um técnico, digamos assim, na calada da noite. Acho que não foi uma postura das mais corretas, né? A gente gostaria de ouvir mais o presidente do Flamengo, né? Em falas nesses momentos de crise. É importante ter a presença do presidente, a fala do presidente, as aspas do presidente. Acho que até mesmo pensando no futebol, né, no grupo, nos jogadores, pensando, poxa, o comando é profissional, é sério. Então, eu tenho muito respeito pelas lideranças do elenco do Flamengo. Por exemplo, o Diego Ribas já mandou uma mensagem de agradecimento ao Rogério Ceni, ao Felipe Luiz. Então, essa é a postura que a gente mais espera, né, dos grandes líderes. Acho que o Rogério Ceni não tinha como ficar. Eu, inclusive, no pós-jogo, no Flamengo Atlético Mineiro, já pedi a cabeça dele, falei que acho que não tinha mais como. E é melhor você ajeitar, né, o problema com o carro andando do que esperar a tragédia acontecer para tentar mudar. Então, acho que até eu demitiria ainda no Mineirão, né, até reeditando o Domi, né, seria algo parecido, uma coincidência lamentável. Mas acho que não foi a forma mais adequada de se demitir o técnico. Agora também, o Rogério Ceni ganhou uma belíssima multa, né, Marcão? O bolso dele agradece, sorri um bocado. Tem um título brasileiro no seu currículo também, uma Supercopa do Brasil, um Carioca, um aproveitamento aí em 44 jogos, 23 vitórias. Fez a sua história, virou, né, ao lado do trabalho dele no Fortaleza, um dos seus grandes trabalhos como técnico, vai amadurecendo. Eu acho até que o Rogério Ceni, é uma opinião impopular isso aqui, eu acho que o Rogério Ceni será um bom técnico de futebol, mas não está à altura do que o Flamengo precisa hoje. E errava demais, principalmente nas substituições. Eu espero que a gente não sofra mais com isso, né, Marcão? Eu falei isso essa semana no texto que eu escrevi para Coluna. Eu publiquei lá o Falta Casca, falando que eu via um potencial no Rogério, assim como eu via um potencial no Barbieri lá atrás. E hoje o Barbieri é o líder do campeonato no poderoso Bragantino, que é um time organizado, mas não é isso tudo ainda. Pode vir a ser. E na época o Barbieri começou bem, mas depois mostrou um pouco de amadorismo, estava verde, sabe? Precisava amadurecer. E eu via isso no Renato também. Mas diferente de você, Rafa, eu diria que um texto nunca envelheceu tão mal, tão rápido. Porque se o que dizem naquele áudio é verdade, cara, não é só falta de experiência, não. É falta de profissionalismo mesmo. Não dá pra gente saber até onde o que teve no vazamento do áudio é verdade. Né? Não dá para botar em xeque ali a conduta profissional sem outra pessoa vir a público e falar era aquilo mesmo, aconteceu comigo também. Só tem um áudio de WhatsApp aí que surgiu durante a noite. Mas são acusações graves, cara, de ficar falando mal de outros profissionais pelas costas, de não entender como funciona a parte de inteligência do clube, de ignorar profissionais. Então, ele tem que mudar muito para poder melhorar. Não é só a falta de leitura do segundo tempo, como eu esperava e como eu comentei no texto, não. Ele tem uma personalidade que não casou, né? Não deu liga com o Flamengo, né? A gente tem que aguardar. Fala aí, Simon. Mas eu não acredito naquele depoimento lá. Só porque foi gravado por alguém não quer dizer que é verdade, né, Marcos? Sim, ainda mais porque se tivesse... até porque se tivesse algum embasamento, o cara nem teria sido demitido. Pode acontecer de alguém não gostar e tentar queimar o filme um do outro e tal.
O Rogério voltou para se despedir do elenco, como o Rafa falou, alguns líderes, né, se despedindo dele. Não tinha esse negócio de mau relacionamento com jogadores, tal. Não acredito em nada disso. Conheço pessoas próximas ao Rogério Ceni e que dizem que muitas daquelas histórias ali são inventadas, criadas, que não tinha crise entre eles, mas que há sim, e disso eu não tenho a menor dúvida, uma crise de briga de egos dentro do próprio clube, né? Dessa galera que tenta ficar ali os chupins da diretoria, né? Vocês já viram um boi no pasto? Búfalo assim no campo? Sempre tem aquele passarinho que fica atrás tentando se dar bem, comendo um carrapato, uma sobrinha de comida e tal. Isso não falta no Flamengo. Tem os caras, né, que são eleitos, tem os escolhidos, e tem os chupins, que são a galera que tenta tirar proveito de alguma forma, nem que seja para dizer, olha, eu faço parte do conselhinho do Flamengo, faço parte disso, daquilo, eu escolho futebol, nem que seja, infelizmente, para falar a verdade, como eu já ouvi, para pegar mulher. Acredita nisso? Já ouvi gente falando de dentro que falou, fulano quer estar ali só para ele poder dizer lá nas festinhas que ele é do Flamengo ou que compõe a diretoria para pegar mulher. Olha só que nível, cara. Então não dá para esperar profissionalismo de gente que age desse jeito. E aí, nisso, lá dentro, fica um tentando passar a perna no outro. Infelizmente, isso é verdade que acontece nos bastidores do clube. O Flamengo, o time que a gente ama, é uma coisa. Os bastidores do clube, aquilo que rola ali no Leblon, na Gávea, é outra história, né? Nem todo mundo respeita exatamente aquilo que diz amar. Então, eu não acredito nesse papinho. Agora, claro, eu também tinha uma série de resistência aqui com relação ao Rogério Ceni, né? Essa questão da insistência dele com o Michael, insistir no Vitinho, só quando o Vitinho não jogava bem, quando o Vitinho teve uma fase boa, ele botou o Vitinho no banco. Tipo, meio contraditório algumas coisas assim, não parecia que ia dar liga por muito tempo mesmo. Eu acho que também, eu concordo com o que você falou. O Vicente Flá mandou, Simon. O Vicente Flá falou que é essa na balada, né? Trabalha no Flamengo, bora. Vai virar pra Morena. Bora. Eu não posso mais ir agora. Agora, então... O Rafa que fala, ó, eu narro no Coluna, chega na balada assim. Aí beleza, então, gente... Agora é verdade, assim, infelizmente em todo trabalho é bem desafiador, não sei se vocês já tiveram um chefe mais jovem que vocês, por exemplo, no trabalho. É desafiador manter o respeito numa situação como essa, né? Porque a tendência da pessoa que tem mais gabarito, tem mais rodagem, né? Às vezes é não levar muito a sério aquele cara, né? O cara quando é muito jovem. Não que o Rogério fosse mais jovem que algum jogador do Flamengo, mas como técnico ele é muito jovem, né? Então os caras, aqueles medalhões que já foram dirigidos por Jorge Jesus, por Guardiola, por não sei o quê, por Mourinho, aí vem o Rogério e fala, amigo, você ainda não sabe bem e tal. Rola, amigo, eu acho que também rola um pouquinho de... Pois é, então, acho que você ainda não está tão preparado. É o caso do Barbieri, que também eu acho que vai ser um grande treinador, tá mostrando isso, né? O Barbieri, antes do Jorge Jesus, para mim, foi o cara que fez o Flamengo jogar mais bonito, né? Antes do Jorge Jesus, nos anos recentes, foi o Barbieri. Pelo menos organizado do Flamengo era. Exatamente. Só que não tinha como levar muito longe, porque não dá para liderar um grupo. E, cara, e assim, comandar o grupo do Coluna já tem seus desafios, né? Tem 20 colaboradores aqui no Coluna, galera jovem e tal. Agora imagina comandar 30 jogadores, a maioria deles mimadinhos, que enriqueceram da noite pro dia, sabe? Que, cara, ontem tava à beira da fome, hoje tá andando de Land Rover e tal. Não que isso seja ruim, mas em muitos casos mexe com a cabeça, o cara começa a se achar o tal, aquilo. Então, não é para qualquer um, né? O cara pode ser bom na técnica, mas no comando não é para qualquer um, isso eu tenho certeza. Eu não sei, o Renato, pelo menos nisso, eu acho que ele já tem um pouco mais de bagagem, né? Mas eu acho que o Renato estava em decadência agora, né? Eu não traria o Renato por 2 motivos. Primeiro, pela esnobada que ele deu antes, né? Mas tudo bem. Hoje mesmo eu fiz um post dizendo que o diretor de futebol ele não pode ser como torcedor, né? Eu fiquei magoado com o Renato, não quero... Não, tem que ser profissional. O cara dá resultado? Então, dane-se se ele desnobou em outro momento, né? É empresa, é isso que acontece. Porém, o Renato está em decadência, eu acho. Quanto tempo a gente não vê um time do Grêmio render lá, o último time dele? Né? O Grêmio está ali, ó, ladeira abaixo. O que está acontecendo hoje lá ainda é herança do Renato. Então, já teve seu momento bom. Por isso que lá atrás, para mim, faria sentido trazer o Renato Gaúcho. Hoje, não mais. Hoje era para pegar alguém com confiança, em ascensão, para fazer a coisa melhor. Eu não queria o Renato Gaúcho. Ainda não pintou a informação do tempo de duração do contrato, né, do Renato, mas o ideal, né, eu estava até comentando com o Marcão, com a produção, agora no bastidor, antes da gente entrar ao vivo,
Eu acho que o Renato pode funcionar num tiro curto, assim, eu tenho falado isso bastante nos resenhas aqui, o técnico do vambora, porra! Alô, vambora, porra, isso aqui é Flamengo, vambora! Ele sabe inflar, ele sabe lidar bem com os jogadores, ele é um cara muito resenha, tem muito título para mostrar, tem um currículo vitorioso, é um cara que foi campeão do mundo como jogador. Tem uma pessoa que está muito feliz com esse acerto, Rafa. Qual delas? Tem uma especialmente muito feliz. Quando olha para o tamanho da torcida do Flamengo e pensa no potencial da exposição, sabe quem que já está agindo? Quem? A nossa conhecida Carol Portaluppi. Eu vi. Era a minha aposta, mas eu não quis me comprometer. Eu também, eu ia falar, não sei. Cara, eu acho que o Renato não tinha nem assinado ainda o contrato, a menina já estava postando foto de lingerie, de rubro-negro e tal. Essa vai curtir o Flamengo. Eu acho que o tema da noite ainda é Renato Gaúcho. Pô, com certeza. E eu queria pedir para a galera se manifestar. Eu fiz uma enquete lá no Twitter sobre se a galera aprovou ou não a contratação do Renato Gaúcho. E a gente podia fazer essa enquete aqui no chat também, né, para o pessoal se manifestar. Tá? Então, mande aí sua mensagem. Lembrando que membros do Clube Coluna têm a mensagem destacada, né? Tem a opção do Superchat também, né? Que aparece uma vez quando você faz a contratação do Superchat. Mande aí sua mensagem. Renato sim ou Renato não? Vamos dar uma analisada nesse índice de rejeição do Renato Gaúcho para saber a expectativa da torcida. Como eu falei antes, eu acho que a diretoria chamou um risco enorme para ela. Porque quando traz alguém que já é benquisto, fica fácil administrar, né? O negócio, o cara vai levar um tempo para se ajeitar tal, e tem-se mais paciência. Mas agora, com tanta rejeição que eu vi por aí, 3 derrotas, como disse o nosso amigo recentemente aqui no chat, 3 derrotas seguidas do Renato Gaúcho e a casa vai começar a desandar, a pressão vai ser grande, né? Então, vamos lá. Renato, sim ou não? O Vicente falou que Renato na seleção já. Márcio Barbosa, não. Yuri Reis, fora Renato Gaúcho. Não gosto do Renato, Sidney Ló. Minha TV também não. Gabriel Silva, Renato sim, ó. Primeiro sim para o Renato Gaúcho. Chica Lucena, Jorge Jesus. Até falaram, né? Teve jornalista dizendo hoje que o Braz estava viajando para Portugal, mas eu acho que ele pegou aquele trem expresso, né? Porque ele bateu, voltou e já fechou com o Renato aqui. Não deu certo lá. Viram o sósia do Braz no aeroporto. Pelo jeito, não era o Braz de verdade. Mas até deu uma falsa esperança aqui para o nosso coração. Quase fui me vacinar, Rafa, com a plaquinha Volta JJ. Mas aí ia ser chamada de viúvo, de corno, não sei o que. Aí eu mudei para minha seringa... A seringa na nação inteira. Boa sorte, Gaúcho, Johnny Grafite, João Franco, Renato, sim. Sim, por que não? Disse o Manuel Jesus também. Renato, sim. O Elvis Pereira, Jorge Otávio, só a favor. Georgina Neves, Renato, não. Franklin Cabral, eu não queria. Vou torcer para que dê certo, claro, todos nós. Mas é se queria ou não. Torcer, todo mundo vai torcer para o Renato de agora em diante, eu não tenho dúvida disso. Rubem Marcos, sim. Fábia Torres, sim, também. Eu acho que não tem tanta opção. Leo Ribeiro, sim. Rivoquil. Não é o Rivotril. Rivoquil. Renato se acha muito. Isso é verdade, né? Eu acho que o Renato é muito falastrão. Se achar necessariamente não é o problema dele. É que ele é meio soberbo e tal, e eu tenho medo disso. A gente viu em algumas coletivas do Ceni, por exemplo, quando o time fazia uma partida vexatória, ele ia lá, não, foi bem. Você se arrependeu de ter colocado o Bruno Viana? Não, a gente não tomou gol. Sabe, tipo, quando o cara tem uma postura assim, ele não admite os erros dele. E uma pessoa que não admite seus erros, não os corrige. Então, esse é meu medo com relação ao Renato. Não sei vocês, Marcos e Rafa, mas eu tenho medo porque ele parece esse cara que eu sou o dono da razão, eu sei. Se o time perdeu é porque foi azar deles, mas assim, eu fiz tudo certo, fiz o que deveria ser feito. Eu acho que o momento, né, que mais vai gerar tensão, né, expectativa é na hora das Copas, na hora que o bicho pegar, que o calendário apertar, já está apertado, né? Ele já vai chegar num momento bastante crítico. Essa reta final de julho já tem Copa do Brasil no finalzinho do mês, tem agora a Libertadores, o Defensa e Justiça. Olha, se ele inventar de poupar no Campeonato Brasileiro, tendo o elenco que ele tem no Flamengo, né? Mas não tem mais o Gerson, mas tal, o fulaninho está na seleção. O Flamengo tem um elenco muito acima da média do Brasil, só o Palmeiras e o Atlético se aproximam, acho que estão num patamar parecido até, elenco. Mas assim, se ele fizer isso no Flamengo, ele vai arrumar um problema muito grande. E uma outra questão do Renato que me preocupa
a defesa, que no Grêmio ele estava sendo muito vazado, não conseguia ajustar a defesa de jeito nenhum na reta final, nos últimos anos dele. Foi eliminado de forma vexatória em 2019. Né? Chegou em 2 semifinais, mas, cara, tomou de 5 para o Flamengo no ano, tomou de 4 para o Santos no outro, agora caiu cedo para o Independiente Del Valle. Se ele cair na Libertadores, vai ser um inferno. Né? O poeta Túlio de folga, Rafa, falando, o Renato é anos-luz mais treinador que o Ceni. O Renato é treinador desde a década de 90, né, poeta? Já foi rebaixado aí com o Fluminense, já foi rebaixado com Deus e o mundo aí. É claro que ele é mais treinador de tempo do que o Rogério Ceni. Mas assim, de título também, né? Ele tem Libertadores no currículo. Tem, Copa do Brasil. Mas o cara é treinador há 20 anos, né? Não tá começando agora, né? Vamos combinar. Agora perguntar um negócio pra vocês. O Renato é aquele cara que se acha tanto que chega a ser folclórico. Quando tá dando certo, vai todo mundo adorar. Quando dá errado, vai todo mundo odiar. Se o Flamengo mete 5-0 no Grêmio agora com ele treinando o Flamengo, até uma grávida teria feito gol no Grêmio ou é mérito dele? Se o Flamengo fizer 5-0 no Grêmio... Se o Flamengo fizer 5-0 no Grêmio, até uma grávida faria gol no Grêmio ou é mérito dele? Porque na época do JJ, até uma grávida fazia gol no Grêmio. Exatamente. Então, ele sempre tem desculpa, assim, ele não assume, né? Esse é o meu maior receio, assim, com o Renato. E como os jogadores vão encarar isso, claro, né? Porque às vezes o jogador pode se sentir meio que exposto, né? Não, o técnico nunca erra, o erro é nosso aqui e tal. Então, sei lá. O Túlio falou, o Marcos só lembra das derrotas. O Túlio virou Renazete, agora Renatete, como é que é? O Túlio estava no futevôlei hoje mais cedo, lá em Ipanema, é por isso. Futevôlei? Desde quando o Túlio joga? Lá com o Renato. Com o Renato. Hoje é dia de folga, né? O poeta tá só na malandragem. O Túlio agora virou estrela, que ele tá verificado no Twitter, ele só conversa com o verificado agora, enfim, só anda com o bonde do Renato. O Ranieri Barreto pediu para ler o comentário dele anterior, falou assim, não sei porque essa rejeição ao Renato, então, né, Ranieri? Léo Moura, quando foi campeão pelo Grêmio, falou que agora estava no time que cheira títulos, e mesmo assim é tido como ídolo para muitos, pelo amor de Deus, né? O Léo Moura é ídolo do Flamengo? Não, tem muita gente que tem implicância com o Léo Moura também, principalmente depois disso. Teve uma reclamação muito grande da torcida para cima dele e do Paulo Vitor na época, por conta desse comentário. Agora as implicâncias com o Renato são bem simples. É uma que o Simon já falou, que é o fato dele estar em franca decadência. Não tem como não ver isso. Se você pegar para ver os últimos anos dele, você vê que ele vinha bem, e de repente, eu não sei se foi o efeito JJ, depois que ele tomou aquele 5, foi ladeira abaixo ali. E o outro foi o fato dele ter rejeitado o Flamengo 2 vezes, cara. Na segunda vez que ele rejeitou o Flamengo, grande parte da torcida já não queria mais ele. Não queria uma terceira vez. Não precisava nem procurar mais. O problema é que o mercado acabou direcionando a gente para ele. O cara estava livre, o cara tem currículo, não é de se jogar fora, e era o que tinha. A gente precisava de um treinador porque o Senna não dava mais. Você também, Rafa, acha que o Renato não é de se jogar fora, como o Marcos? Essa aí é polêmica. Essa aí pode fazer um corte. Pode fazer um corte e depois jogar na rede social. Marca o Marcos aí. Cara, dá para fazer um corte também, Pedro, com o Simon falando só esse pedacinho e a piscadinha que ele deu para você. Combina bem também. Você também acha? É esquisito. Mas olha só, 700 likes agora. 700 likes agora, hein? Vamos buscar os 1000. Obrigado, galera. O Renato não é de se jogar fora. Abre parênteses, Souza, vírgula Marcos. Eu ouvi também. Ouvi essa parada também. Só faltou emendar com panela velha que faz comida boa. Mas olha só, vamos falar no mercado brasileiro rapidamente, uma outra enquete. Alguém aqui preferiria o nome do Barbieri, que foi o outro brasileiro que foi colocado na mesa também? Cara, Renato, Barbieri daqui a 10 anos, eu acho. Acho que nem o Barbieri não queria o Barbieri no Flamengo agora. Pois é, eu também acho. Então, dos nomes, cara, do Brasil, eu entendo tudo que vocês colocaram sobre essa narrativa que foi criada, todo o processo para levar o torcedor a crer que só poderia ser o Renato quando não é uma O Vicente Flá disse que preferia 1000 vezes o Barbieri. O Vicente Flá preferiu o Barbieri. Tá? E o Túlio está dizendo que o Barbieri era outro estagiário, igual o Senna.